Continuando a série de pregação na carta aos Filipenses, pegando aí mais um trecho do capítulo 3. Se você tem sua Bíblia, pode abrir lá em Filipenses, capítulo 3. E é sempre bom lembrar o versículo tema da série de mensagens, Série de pregações em Filipenses. Filipenses 4, versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Então esse é o versículo tema da série de pregação na carta aos Filipenses. Hoje estaremos falando sobre o tema o alvo do cristão. O alvo do cristão. Estamos aí, capítulo 3, agora versículo 12 ao versículo 16. Os que podem se coloquem de pé. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Oremos. Pai, abençoe a mensagem dessa noite, fala ao nosso coração, a começar com o meu, mais uma vez, e nos transforme, nos faça sair daqui diferente do que entramos. É sempre o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. O alvo do cristão. Capítulo 3 começou aí mostrando, irmãos, que o fim de tudo é Cristo. Vimos na mensagem passada, dos versos 1 ao verso 11, Paulo admoestando e advertindo os filipenses quanto aos maus obreiros que queriam judaizar os gentios cristãos, ou seja, aqueles que eram de outras nações e foram então agregados à igreja pela conversão a Cristo, pela fé. A última mensagem que pregamos em Filipenses foi a religião versus Cristo, porque os judeus queriam implantar a religião ou impor a sua religião aos cristãos convertidos, aqueles que tinham entregado suas vidas a Cristo. E nós vimos então que há uma grande diferença entre a religiosidade e a salvação em Cristo Jesus. No texto de hoje, Paulo mostra que o cristão precisa sempre ter o alvo de alcançar ou conquistar novos terrenos espirituais, novos estágios na vida espiritual. Então, como deve ser feito isso? Como o cristão, então, deve alcançar esses novos alvos, esses novos terrenos espirituais, novos estágios em sua vida espiritual? Primeiramente, com uma mentalidade correta. Nós temos que ter uma mentalidade correta para alcançar o nosso alvo como cristão. O versículo 12 e versículo 10, parte A, nos diz o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo
que o haja alcançado. Você percebe aí, para não dar a impressão de que o apóstolo Paulo aqui já tivesse alcançado o alvo, ou alcançado uma certa perfeição, ou um certo estágio espiritual, Paulo indica cuidadosamente que ele ainda estava muito envolvido na corrida cristã. Ou seja, não chegou ainda no alvo, ele ainda está correndo. Ele está também advertindo aqui a má interpretação causada pela influência dos perfeccionistas, que se propagava grandemente na igreja. Então, havia naquela época pessoas que se achavam perfeitas, que não tinham nada que precisavam se arrepender, que haviam já chegado a um estágio espiritual de que não tinha mais nada a aprender. Então Paulo está combatendo isso também. A mentalidade correta do cristão para chegar ao alvo que Cristo tem para cada um de nós é o quê? A mentalidade é nunca pensar que já tenha alcançado. Nunca pense que você já alcançou o seu alvo. Nunca pense que você já alcançou um estágio espiritual aí satisfatório. O pensamento aqui é uma corrida com um prêmio no final. Então essa corrida só termina quando acaba, né? Ou seja, quando você chega no final, quando você chega na linha de chegada, e aí então você vai receber a premiação. Enquanto isso, nós precisamos ter a mentalidade que o apóstolo Paulo tinha, de estar na corrida e não ter alcançado ainda o alvo. Ele pensa aqui também, Paulo pensa, ele usa até uma palavra aí que lembra os colonizadores que avançavam, tomando posse de novas terras. Então essa deve ser a mentalidade do cristão. Nunca pensar que já tem alcançado, mas sempre prosseguir. Se tivermos a mentalidade errada, que já chegamos no nosso alvo, ou no alvo da nossa vida espiritual, o que vai acontecer? Oi? Não precisa mais, já chegou. Você vai estacionar o carrinho, vai puxar o freio de mão e tá bom demais. Então nós não podemos, se tivermos essa mentalidade errada, de que já chegamos no nosso alvo da nossa vida espiritual, que já chegamos ao conhecimento pleno de Cristo, que já tomamos posse de todas as terras possíveis em nossa vida espiritual, de que já alcançamos a perfeição em Cristo, não precisamos mais prosseguir. Então é um perigo muito grande nós sermos, ou pensarmos sobre nós mesmos, um certo perfeccionismo espiritual. Por isso deixamos o engano do perfeccionismo espiritual, achando que estamos no auge da nossa vida espiritual, e prossigamos para o alvo que Cristo já determinou para cada um de nós, sabendo que quando chegarmos na linha de chegada, o que nos aguarda? O prêmio. O prêmio nos aguarda na linha de chegada, amém? Irmãos, para alcançar o alvo cristão também, temos que ter a mentalidade certa, mas também, em segundo lugar, precisamos esquecer das coisas que passamos. O nosso texto aí, versículo 13, parte B, e o versículo 14 nos diz o seguinte: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para prosseguirmos rumo ao alvo, precisamos ter a mentalidade correta, como nós já falamos, de que ainda não chegamos no alvo, ou ainda não chegamos a um nível de vida espiritual adequada, satisfatória,
Mas isto só é possível se esquecermos das coisas que atrás ficam. Ou seja, as nossas vitórias passadas. Muitas vezes olhamos esse versículo com um olhar diferente, né? Esquecendo das coisas que atrás ficam, tipo as coisas ruins, né? E prossigamos para o alvo. Mas o apóstolo Paulo está falando ao contrário aqui. É esquecendo das vitórias. Porque nós muitas vezes ficamos apenas nas vitórias passadas, de forma que não avançamos para ter novas vitórias. Por isso que o apóstolo Paulo fala essas palavras, esquecendo das coisas que atrás ficam. Se ficarmos lembrando, irmãos, das nossas realizações do passado na carreira cristã, isso pode nos provocar uma autossatisfação e uma redução no ritmo da marcha. A partir do momento que eu olho para a minha vida espiritual, não, rapaz, não é tão ruim assim não. Até que eu sou um crentinho bom, né? Mais ou menos. Isso me faz diminuir. Isso me faz marchar mais lentamente. Isso prejudica a minha vida espiritual, as minhas vitórias atuais, se eu olhar muito para o que aconteceu no passado. As vitórias, o que Deus fez na minha vida. Não podemos viver no passado, irmãos, no que já percorremos, no que já conquistamos, porque a corrida ainda não acabou. Então precisamos continuar correndo, esquecendo das coisas que passamos. Por isso precisamos olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo. E Cristo tem para cada um de nós o alvo para cada um de nós. Talvez o seu alvo não seja o meu alvo, mas cada um de nós temos alvo ou alvos que Cristo já tem determinado, já tem colocado. Precisamos continuar, prosseguir em direção à perfeição. Este era o alvo do apóstolo Paulo. E isso era pelo que corria o apóstolo Paulo. Mas a preocupação de Paulo era evitar a ilusão de que o alvo já fora atingido, talvez até no passado, né? Ele tinha essa preocupação de evitar essa ilusão, de que já tinha feito muito, e olha que ele tinha feito mesmo. E se a gente vê aqui, o apóstolo Paulo está no final da sua vida, ele está preso, e logo mais ele vai ser decapitado. E ele não quer parar, ele quer continuar, ele quer alcançar novas vitórias, ele quer alcançar o alvo que ele mesmo diz, eu ainda não alcancei. Esta é a mentalidade certa, mas precisamos esquecer das coisas que passamos e olhar para frente. Quando somos salvos em Cristo Jesus, nós recebemos um alvo para nossas vidas espirituais. Todos nós recebemos. Alvo e prêmio são duas formas aí que o texto fala sobre a mesma coisa, alvo e prêmio. O alvo ou o prêmio pelo qual Paulo estava buscando, ele deixa aí claro, né? Era a soberana vocação de Deus em Cristo. Ele corria atrás disso, ele buscava isso. Ele recebeu essa vocação de Jesus Cristo, ele foi chamado para uma missão específica quando ele encontrou com Cristo. E ele queria cumprir essa missão a todo custo. Por isso que ele diz, eu ainda não consegui. A mentalidade correta. Qual é a sua mentalidade sobre o seu ministério? Sobre a sua vida cristã? Você acha que já fez muito para Deus? Você acha que não fez nada para Deus? Mas todos nós podemos pensar, nós temos ainda muito a fazer. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, nós ainda temos muito a fazer, ainda temos alvo ou alvos a serem alcançados. Em terceiro lugar, para alcançar o alvo cristão, nós precisamos andar segundo a mesma regra. Todos nós precisamos andar segundo a mesma regra. Versículo 15, versículo 16 nos diz:
Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo já falou essas palavras aqui na carta aos Filipenses? Sim ou não? Sim. Ele já comentou, ele já desafiou os filipenses a sentir o mesmo. Pregamos sobre isso. E ele falou sentir também, a ter o mesmo sentimento de Cristo, que houve também em Cristo. Então ele volta aqui basicamente no mesmo ponto, mas agora mostrando uma perspectiva diferente. Nessa caminhada, ou corrida, podemos dizer também, né? Caminhada cristã ou corrida cristã, para alcançarmos, irmãos, o alvo, não estamos sozinhos. Você não está correndo sozinho. Você não está na caminhada cristã sozinho. Por isso que Paulo apela aqui para os maduros na fé. Ele diz aí os perfeitos. Aqui ele está dizendo a maturidade, aqueles que já têm uma certa maturidade em Cristo. E ele está apelando aos maduros na fé para que sintam o mesmo, que tenham unidade. O alvo do cristão, embora seja pessoal, existe alvos pessoais e existe alvo para todo cristão, né? Todos nós vamos chegar ao céu, não porque nós somos bons, mas porque Cristo nos salvou. Então é um alvo, sim. Mas nós temos alvos pessoais na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, que precisamos alcançar. Então o alvo cristão, embora seja pessoal, deve ser alcançado em unidade com o corpo de Cristo, com a igreja, os demais cristãos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Não desanime, não pare na caminhada, não estacione seu carrinho e puxe o freio de mão, jamais. Senão você vai ver muitos passando por você, correndo, e você parado no meio da caminhada. Talvez muitos desses que passam correndo por você vai dizer: vamos rapaz, vamos lá, liga esse carro aí, vamos embora. Porque nós nos animamos uns aos outros. E é isso que Paulo está dizendo, que estamos juntos. As palavras aí no verso 16, andemos segundo a mesma regra, significa permanecer na fila, ou, para entender melhor, marchar em fila. Já viu soldados marcharem? É bonito, não é? Eu gosto. Tudo sincronizado, na mesma direção. Mas já viu também filmes, né, de guerras, e os soldados também marchando em fila? Agora não está marchando para se mostrar, mas está marchando para batalhar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele está querendo colocar aqui na nossa mente essa questão, que nós devemos andar segundo a mesma regra, ou seja, marchar juntos em fila, em unidade, como soldados, avançando na mesma direção, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É interessante quando muitas vezes essas apresentações, né? Eles marchando, eles marcham, não sei se o João Paulo, né? O Eduardo serviu ou não? Não, né? Não sei se o João Paulo chegou a fazer isso, né, lá no batalhão, aqui em Araguari, Grilles, né? Também eu não sei. Mas eles vão andando, e certo momento eles têm que olhar para o lado e continuar andando em reto, né? E cumprimentar, né? Talvez o comandante, alguém que está ali. E é bonito você ver, eles não saem, eles continuam na mesma linha, juntinhos, né? E mesmo virando a cabeça e andando, né? O que nós aprendemos? Nós devemos agir da mesma forma, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Talvez a gente olhe algo para o lado, isso pode distrair a nossa caminhada, pode distrair a nossa corrida. E o alvo que está lá na frente já não é tão alvo assim, porque a gente está olhando para os lados, nós estamos distraídos. E Paulo ele vem advertir-nos para nós não fazermos assim, mas marcharmos ou andarmos segundo a mesma regra.
olhando para frente, avançando para o alvo que Cristo tem para cada um de nós. Precisamos, irmãos, ter o mesmo sentimento, conforme Paulo diz aqui, o mesmo alvo. Precisamos andar segundo a mesma regra. E nós temos a mesma regra, amém? A mesma lei. Precisamos ir juntos, unidos como um batalhão, buscando conquistar os mesmos terrenos, sempre avançando, nunca olhando para trás. Eu já andei muito, vou descansar um pouquinho. Já venci muitas batalhas, vou descansar um pouquinho. Não, olha para frente, olha as batalhas que ainda tem para frente para nós vencermos, os alvos que ainda estão à nossa frente. Nunca olhando para trás, mas olhando para o nosso general, né? Como os soldados fazem, né? Batendo continência e continuando sempre em frente. O nosso general, o autor, né? E consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, quais alvos Cristo tem para você? Você precisa saber. Um cristão que não tem um alvo, ele não tem para onde ir, ele não tem direção, ele não sabe o que fazer. Qualquer distração vai ser um alvo, porque ele não tem um alvo verdadeiro. Então a pergunta talvez que todos nós temos que responder para nós mesmos: quais são os alvos que Cristo tem para você, na sua vida espiritual? O que você precisa alcançar, vencer? Maturidade e conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo são apenas 2 exemplos de alvos que está aí no texto, né? Que nós devemos buscar. Maturidade e conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo. Mas, com certeza, existem outros alvos que Deus tem colocado em seu coração, ou que Deus tem colocado em sua mente como um desafio. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos prosseguir para estes alvos, alcançar novos terrenos espirituais, batalhar novas batalhas, ter novas vitórias, e não ficar apenas olhando para trás as vitórias que já tivemos no passado. Como vamos fazer isso, pastor? Repetindo, com a mentalidade correta. Ou seja, nunca pense que você já alcançou o alvo. Senão é derrota na certa, é falência na certa. Então, com a mentalidade correta, de nunca achar que já chegou ao alvo, até se encontrar, logicamente, com Cristo, amém? Esquecendo, né? Esqueça das coisas que atrás ficam. Esqueça do que você já passou com Cristo, esqueça das vitórias, mas foque as novas vitórias. E andando segundo a mesma regra, pois não estamos sozinhos. Nós vamos batalhar, nós vamos andar, nós vamos caminhar, correr em direção ao alvo. E se talvez olharmos para os lados, nós vamos ver outros correndo junto conosco, outros batalhando junto conosco. Por isso, nessa caminhada, nessa corrida, nessa batalha, em direção ao alvo, um dia chegaremos ao nosso alvo. E quando chegarmos ao nosso alvo, aí sim, a nossa luta findará. E aí podemos dizer como o apóstolo Paulo disse, né? Acabei a carreira, né? Guardei a fé. Combati, eu estou falando tudo o contrário, né? Combati um bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Amém? E vai ser maravilhoso chegar no nosso alvo maior, que é encontrar com o Senhor Jesus e estar para sempre com Ele. Amém? Semana que vem, tudo que indica, né, nós vamos falar sobre a nossa cidade. Nós vamos ter um lugar maravilhoso, novos corpos, não vai haver mais doença, né? Graças a Deus não vou precisar mais cortar nada do meu corpo, né? Já estou cansado de ficar cortando, né? Mas vai ser maravilhoso, com certeza, irmãos. A nossa luta vai
ter findado. E aí nós realmente poderemos descansar. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.